tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e gratidão por estar aqui com vocês. E eu trouxe o tema de hoje para as nossas reflexões sobre a fé. Tão importante para todos nós, né? Devido a esse período tão conturbado, né, das nossas vidas, do nosso planeta, né, esse planeta de provas e expiações, aonde às vezes a gente é chamado ao burilamento, ao enfrentamento das situações da vida, e às vezes a gente titubeia, né, a gente fica receoso, e é então por isso a fé. Onde está a nossa fé? E eu trouxe aqui a imagem, eu não sei se dá para vocês verem direito, que é um barco, um monte de pessoas e Jesus. É aquela passagem onde Jesus está no barco com os seus apóstolos fazendo uma travessia e apareceu uma tempestade. E os seus apóstolos ficaram, no começo, um pouco receosos. Depois a tempestade ficou mais furiosa e aí então eles decidiram chamar Jesus para acordar, né? Acordar o mestre para que eles ajudassem-os na fé para fazerem a travessia. E quando eu vi essa imagem, eu pensei em nós mesmos, nessa barca planeta Terra, nós aqui encarnados. Quem nunca passou por uma dificuldade? Quem nunca, de repente, viu a sua fé lá embaixo, mas também no dia seguinte a sua fé está lá em cima, né? Essa fé que vacilante, que sobe e que desce. Quem de nós não experimentou isso? E aí então eu queria falar sobre isso, sobre a fé. Como vai a nossa fé? Aqui está a passagem. Deixa eu ver se funciona. Ah, não. Aqui está a passagem, então eu vou ler, tá bom? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, nosso mestre, como diz os Espíritos, através do livro dos Espíritos, né? Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Ele veio nos demonstrar o que é a fé. Ele tinha fé, por isso ele estava seguro. E diante dessa tempestade, onde todos estavam amedrontados, o Cristo estava tranquilo, porque a sua fé já não vacilava mais, né? Todos nós sabemos que Jesus é um espírito governador do nosso planeta e um espírito muito, muito mais evoluído em conhecimento moral, espiritual e intelectual também do que nós. E ele fez a sua trajetória, a sua caminhada, não neste planeta, em outros planetas. E nós estamos aqui agora fazendo a nossa caminhada. A diferença entre Jesus e nós é isso. Ele é um espírito mais antigo. Conquistou tudo o que ele é hoje e nós estamos a caminho. Tanto é que ele tinha certeza que nós, como ele mesmo disse, faríamos o que ele faz e muito mais. A fé, a confiança que ele tinha em nós, porque ele sabia do nosso potencial, né? Então ele deixou essa mensagem: tu podes fazer o que eu faço e muito mais.
como nós estamos fazendo, como nós estamos usando e recebendo e utilizando da mensagem que Ele deixou para a gente, mensagem positiva, né? Nós podemos ser melhores, nós podemos ter sentimentos melhores, nós podemos ser mais felizes. E a mensagem do Cristo é para o Espírito. Porque aí às vezes a gente pode falar, mas como é que eu vou ser feliz aqui na Terra? Né? Às vezes eu não tenho a casa, meu carro está ruim, e como é que fica? Mas a mensagem do Cristo não é para você ser feliz agora na Terra, porque a gente ainda não tem essa compreensão da felicidade plena. Mas a mensagem do Cristo é para você ser feliz quanto espírito imortal. Então a mensagem dele vem te fortalecer quanto espírito, para que você suporte as dificuldades daqui, mas para que ao retornar ao mundo espiritual, você chegue lá com muito mais conhecimento e perceba que às vezes a gente não precisa de ter para ser feliz. No mundo espiritual nós não teremos, mas seremos, né? Então o Cristo acredita e trouxe toda essa sua mensagem para nós. E torna a dizer, nós, espíritos, não é nós somente o corpo físico, não é nós somente a Maristela diante dessa encarnação, não. A mensagem dele é muito mais profunda, é para eu, o meu ser espírito. Às vezes, Jesus vai acalmar a tempestade, né? Apacenta a tempestade que a gente possa passar. Por amor, Ele retira as dificuldades e deixa que nós caminhemos, né? Mas às vezes Ele vai também acalmar só o viajante. E diante daquela tempestade, diante daquelas dificuldades, a pessoa está ali, firme e forte. Eu acho que a gente sempre tem um exemplo, né? Que a gente às vezes vai falar assim, como é que você consegue passar por tudo isso? Eu já teria desmoronado. Está sendo amparado, a fé dele está sendo renovada, né? Então, muitas das vezes o Cristo, né, nos fortalece e a nossa fé fica mais firme e a gente consegue passar pela dificuldade. A oração é o que sustenta a gente com a espiritualidade. Então, diante das dificuldades da vida, a prece. Me faltou a fé, a oração. Titubeei, vamos recorrer à oração, porque a espiritualidade vem e nos auxilia, sempre nos fortalecendo, fazendo com que a gente tenha coragem, a gente confie, a gente persevere, né? Fortalecendo tudo a esperança. Não, vamos lá, tenha a esperança, porque a fé traz a esperança, a fé traz a coragem. Aquele que tem coragem tem fé, aquele que tem esperança tem fé. E ao contrário, a gente fica com a fé enfraquecida. Momentos de tristeza, momentos de insegurança, o medo poda a nossa fé. O medo faz com que a gente fique cristalizado e não siga em frente. Então, ter fé é ir contrário a esses sentimentos que nos prendem e não deixam a gente caminhar. Jesus deu vários exemplos de fé e nós vamos falar sobre alguns. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quem já ouviu a frase de Jesus falando, a fé transporta montanhas? Perfeito, né? E sabe por que ele falou? Porque um senhor com um filho que estava obsediado, no termo, na leitura, foi até os apóstolos e pediram para que eles curassem aquele menino. E então os apóstolos tentaram e não conseguiram. E aí foram até Jesus
e pediram para que ele então intercedesse pelo menino. E Jesus fala isso, né? Se tivesses a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda, teria curado o menino. A fé em si. Quantas das vezes a gente, diante da dificuldade, pensa: eu não consigo. Tenha fé. Tenha fé. Você não estudou? Você não se preparou? Porque também precisamos disso. Se você tem um resguardo, né, tem um amparo, você fez tudo certinho, tenha fé. Confie em você. Faça a sua ligação através da oração com a espiritualidade. Os espíritos amigos vão estar ali te amparando. E vai com fé. Confia. Então faltou talvez para os apóstolos a confiança neles mesmos. E também diz assim, jejum. O jejum, como ele fala, é a mudança do hábito interior. Porque quanto mais nós somos mais nobres em sentimentos, a nossa fé também será mais brilhante, vamos botar assim, será mais nobre, né? Então também há necessidade disso, a mudança interior, a reforma íntima também, para que a nossa fé seja mais robusta. E aqui também tem uma outra passagem. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus é Maria de Magdala. Não, minto, perdão. Quem já ouviu falar sobre a passagem da mulher que sofria de hemorragia por anos? E ela foi acompanhar Jesus, soube que Jesus estava passando, e ela foi então acompanhá-lo e tentar tocar nele para ser curada daquela hemorragia, como eles diziam, né? Que há 12 anos ela sofria dessa hemorragia imensa e nada curava ela. E ela teve então a ideia e a fé de encontrar Jesus. E ela mesma disse: se eu tocar na veste desse homem, eu vou me curar desse meu problema de saúde. E no meio da multidão conta que ela tocou nas vestes do Cristo. E Jesus disse: quem tocou em mim? E quando a gente lê, diz que algum dos apóstolos fala: mas como vamos saber nessa multidão quem tocou no Senhor? E ele falou: eu senti uma virtude sair de mim. Quer dizer, tamanho magnetismo do Cristo e a vontade dessa mulher ao encostar e ter a certeza que ela seria curada, né? E eu coloquei a fé em ação, porque ter fé é ter ação. Não vamos dizer que vamos ficar rezando em casa e os nossos problemas serão resolvidos. Não. Eu rezo e mantenho-me em ação. Esse é o objetivo da fé. Mantenho-me em ação. Ela foi em busca de ser curada. Ela fez a sua parte. Porque às vezes a gente quer, mas fazer a nossa parte nós não queremos. Eu tenho fé, mas eu fico aqui dentro de casa rezando. Eu faço um monte de corrente, eu faço um monte de novena, mas eu não faço nada. Não. A fé precisa da ação, entendeu? Para ela ser robusta, confiante. Veja bem, a fé se fortalece através dos embates da vida. Aquele que nunca foi experimentado, como é que ele vai saber se tem fé? Nunca foi experimentado. Aí, conforme vem o embate, a gente começa então a ser mais robustos, mais fortes na nossa fé. Então, essas eram 2 passagens de Jesus. Mas Jesus deixou um monte de passagens falando da fé e o quanto ele acreditava em nós. Mas eu também destaquei aqui 3 casos. Zaqueu era o cobrador de impostos na época do Cristo. Ele era judeu, mas também trabalhava para os romanos, cobrando os impostos. E Jesus foi um dia, uma noite, ter um jantar
Foi na casa de Zaqueu. Ah, todo mundo falou, como? Como o senhor vai na casa desse homem que cobra impostos nossos e às vezes até um pouco mais pesados? Mas Jesus foi. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquele homem era um espírito, não só um homem, Zaqueu, era um espírito, e que ele não iria perder a oportunidade de estar na casa desse homem, levando a sua mensagem para que ele fizesse a sua transformação. Jesus teve fé, confiança, e foi sim na casa de Zaqueu, ter com ele lá no seu jantar. Zaqueu, de cobrador de impostos, em encarnações futuras, veio a ser Bezerra de Menezes, encarnado no nosso planeta Terra. Olha que interessante, né? De cobrador de impostos a trabalhador da vinha do Cristo. Jesus teve fé, acreditou, ele podia mudar através da minha conversa, né? Através da minha postura, através da minha demonstração de fé e de confiança. E ele investiu em quem? Em Zaqueu? Um nome? Não. Jesus investiu no Espírito que ali estava, porque tinha essa visão. E tem essa visão quanto nós também, porque nós também somos esses espíritos que um dia poderemos ser igual ao Cristo ou muito mais. Outro também interessante é Maria de Magdala. Maria de Magdala era a mulher da vida, né? Muitos contam Maria de Madalena, Maria de Magdala. Era a mulher da vida, tinha uma casa de prostituição naquela época lá. E vivia conforme aquela condição dela, mas tinha muitos bens, era uma mulher rica. Mas ela começou a perceber que aquilo não dava a alegria que ela já estava procurando naquele momento. E aí então ela foi buscar o auxílio de Jesus. E ela se transformou. Da mulher da vida, foi aquela que caminhou com o Cristo. E foi a que primeiro viu Jesus pós o desencarne. E ele investiu nela, né? Mas como? O Senhor com Maria de Magdala? Sim, eu tenho fé. O que eu nutrir ela, o que eu dou a ela, o alimento que eu dou a ela, é toda uma oportunidade dela se renovar. É todo um fortalecimento para essa vontade que ela está tendo de se modificar. Não estou dizendo se está certo, se está errado, mas naquele momento ela quis se modificar. Aquilo já não servia mais para ela, por algum motivo. E enquanto ela estava indecisa e foi procurá-lo, ele deu todo aquele alimento que ela precisava. E ela disse, é esse o caminho que eu quero. E ela prosseguiu com ele, investiu. E tem Paulo de Tarso, que na época era Saulo, um romano, né? Que perseguia os cristãos. Mas, ao encontro, por causa do amor, acabou encontrando Jesus nas suas peregrinações, na sua perseguição, né? Que ele foi perseguir Ananias, e nesse caminho ele caiu do cavalo e se encontrou com Jesus. De Saulo virou Paulo de Tarso. De seguidor dos cristãos virou divulgador da doutrina do Cristo. Olha que interessante. Às vezes a gente não acredita em nós, né? Às vezes a gente fala, eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou ter. Mas por que não? A gente precisa fortalecer essa fé em nós e essa vontade, porque não basta ter fé se você não tiver vontade de querer se modificar e ir buscar. Eles todos fizeram a sua mudança. Por que nós não podemos? Nessa encarnação não vai ser? Tudo bem, pode ser que nessa não, mas nós estamos começando a despertar para esse entendimento. O entendimento que a doutrina espírita diz, o alimento que eu te dou
é para o espírito, é para a imortalidade. Já de sabermos que somos espíritos imortais, já está ótimo, porque a gente sabe que a gente não vai terminar, só quem perece é o corpo, a alma continua no mundo espiritual, do mesmo jeito que ela saiu daqui e continua a sua caminhada, né? Então isso já não é bom? Mas vamos lá. Então a fé está em nós desde quando? A fé está em nós desde a criação, desde quando Deus criou-nos como princípio inteligente. Ela vem sendo elaborada. Na condição de espírito, ela toma mais corpo por causa da nossa razão. Então vamos lá. No homem, a fé é o sentimento inato, todos nós temos, de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente. Fica ali, no comecinho. E eu digo, a princípio, não é agora para nós, porque nós já temos a fé desperta em nós. Antes, muitas encarnações passadas, a fé começava a tomar corpo em nós. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela sua vontade. Então, todos nós temos, é necessário que a gente desperte e tenha essa vontade dela ser mais robusta, mais firme, mais confiante, para a gente seguir a nossa caminhada. Todos nós temos, ninguém foi desamparado. Ela está presente nos seres humanos desde a criação, mas necessita ser desenvolvida, né? Assim como todos os sentimentos amorosos, porque somos filhos do Criador, todos nós temos, né? Todos nós temos, só que a gente ainda não despertou, a gente ainda mantém em nós e cultivamos em nós sentimentos mais inferiores, infelizmente. Mas tudo é um aprendizado. No princípio, apenas acreditamos, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Acredito em mim, mas não tenho muito, tá? Depois, compreendemos. Depois a gente começa a compreender, começa a raciocinar. A fé já não é mais cega. Não, eu tenho fé porque é verdade. Isso aqui me faz levar ali. A razão está junto com a minha fé, né? A fé cega, a fé com a razão. E, finalmente, a vivenciamos como os cristãos do passado, né? Como Bezerra de Menezes, no momento nenhum teve insegurança em relação à sua fé. Viveu no mundo como homem, trabalhou, foi político, era médico. Nenhuma função dessa atrapalhou a fé dele, porque ele tinha convicção do que ele era e do que ele queria. Então, aí já está. Vai viver com fé. E viver com fé dentro também desse sentido aqui. A fé em si, junto com a fé em Deus. Porque no começo a gente vai com a fé na forma horizontal, né? A fé para nós aqui, humanos, das nossas necessidades. A fé humana, né? E precisamos ter fé, precisamos ter vontade, precisamos ter esperança. Mas depois, com o tempo, os nossos objetivos, mesmo encarnados, também estão ligados aos pensamentos, não, à vontade, ao pensamento divino. O nosso trabalho humano ainda já está focado com a questão, eu não queria falar religiosidade, espiritualidade, com a espiritualidade. Então eu caminho e caminho assim também. Eu construo, mas construo de uma forma diferente, respeitando, amparando, instruindo, dando dignidade. Eu construo de forma amorosa tudo aquilo que vem para mim. Se eu tenho subalternos, eu vou saber trabalhar com eles.
a questão, né, vertical, a questão do ser humano. Aí começa a juntar a fé humana com a fé divina. Somos chamados a provar a nossa fé. Sim, sempre. Na família, na saúde, no trabalho, na perda de um ente querido e nos problemas financeiros também. Para nós aqui encarnados é onde a gente é chamado, né, a fé. Como é que a gente consegue passar? Quantas pessoas não têm problema na família, no trabalho, né? Ou na perda de um ente querido, que não é fácil, né? E no problema financeiro. E eu vou corrigir, coloquei na perda de um ente querido, mas nós temos que mudar. No desencarne de um ente querido. Porque nós não perdemos, ele só desencarnou. Corrigindo aqui o que eu coloquei de forma equivocada, né? Ele desencarnou, ele está lá no mundo espiritual. Mas, puxa vida, uma mãe perdeu um filho pequeno, né? Quanta tristeza ela tem. Então, ali vem provar a questão da fé dela, de acreditar em Deus, né? Acreditar naquela religião que ela busca, não importa qual. Qual é o conforto que aquela religião dá para ela? Então, tenha fé, continue. Você tem uma outra tarefa. Nossa família, os espíritos dizem que é o encontro ou reencontro de espíritos antigos. Quer dizer, hoje eu sou mãe, eu tenho meu esposo e meus filhos. Em encarnação passadas, veja bem, nós poderíamos estar juntos e termos trazido para esta encarnação, quanto espíritos, algumas desavenças, algumas controvérsias entre nós. E aí, às vezes, a gente vê famílias difíceis do relacionamento dos pais, dos irmãos, né? Mas se está ali, alguma coisa tem. Benditos somos nós que estamos na doutrina espírita e já temos esse entendimento. Não, eu preciso observar. Alguma coisa tem, né? Deus não permitiria essa família se não fosse para o meu bem, para o meu crescimento. É a fé raciocinada, né? A gente sempre tem que parar para pensar. Coragem, esperança, certeza, segurança e confiança. A fé traz tudo isso para nós. Precisamos acreditar que Deus está no controle de nossas vidas. Estamos aqui encarnados, hoje num corpo físico, mas quem comanda é Deus, através das suas leis. Aí quem quiser conhecer as leis divinas, participa dos estudos, né? Vem conhecer, através dos estudos, as leis divinas e como funciona. Por que eu reencarnei naquela família? E por que eu não reencarnei naquela? Olha o estudo aí. Por que eu tenho um espírito que não gosta de mim? Ou uma pessoa que não gosta de mim? E por que eu me dou muito bem com aquela outra pessoa? O estudo vai trazer todo esse esclarecimento para nós. E a gente vai ver que realmente Deus está no controle. Quando nós aprendemos, nós nos modificamos. Nós modificamos o nosso olhar para o mundo. Aí nós vamos agir de forma diferenciada. Suas leis são sábias. Nós é que ainda somos aprendizes. Vamos ver Jesus, né? Um espírito puro, que encarnou aqui na Terra, cumpriu a sua tarefa e infelizmente, nós não compreendemos e fizemos-o sofrer, né? Ele passou por tantas dificuldades para deixar a sua mensagem, mas também, se não fosse assim, se não fosse tão difícil para ele colocar a mensagem dele na Terra, se não fosse os primeiros cristãos, né, indo ao holocausto pelo Cristo, será que a mensagem de amor dele ainda estaria aqui, presente no nosso planeta Terra? Se não fosse tão forte esse impacto para ficar gravado em todos nós, né? Então, até isso, Deus está no comando em relação a isso, né? Os erros são nossos, mas não dele, né?
Fé divina e fé humana. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Quem falou foi Emmanuel. Então, ter certeza, da fé em Deus. Guardar essa luminosidade da fé de Deus em nós. A fé proporciona a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza que se encontra bem conduzida nos comportamentos que assume. Joana de Ângeles. Isso aqui estamos já finalizando. São mensagens curtas de espíritos que nos trazem, esse conteúdo da fé. A certeza em Deus, a coragem, robustece a esperança. A esperança. Toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativas destituídas de fundamento. Sabe quando dá aquele desânimo? Não. Vamos em frente. Vamos seguir em frente. Vamos pedir ajuda, vamos conversar, Joana de Ângeles também. Promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. Não desiste. Vamos lá, Vamos buscar ajuda, vamos seguir em frente. Essas mensagenzinhas, eu queria me referir à fé divina e à fé humana, porque elas são parceiras. Se eu acredito só na fé divina, às vezes eu vou estar sendo cego. E se eu acredito só na fé humana, eu também sou presunçoso. Eu preciso ter os dois pontos seguindo em frente. A fé divina, confiar em Deus. A fé humana, confiar em mim, buscando a razão para seguir em frente. Porque é isso que nós precisamos. Nem lá e nem cá. Juntar as duas no meio e seguir em frente. É motivação. Continua para o prosseguimento nos labores encetados. Então, a fé nos dá motivação. Então, quando a gente se sentir assim, meio inseguros, meio sem motivação, aí a gente lembra, não, eu preciso me recompor na minha fé. E aí o que eu faço? Vou fazer uma oração. Então, recarrego a minha bateria, faço a minha oração e sigo em frente. E para terminar, a fé é o combustível da alma, a esperança e motivação. É ser otimista em qualquer situação. Bonito, Ser otimista. Então, gente, nós somos esse aprendiz ainda. Nós, eu me incluo sempre, somos aprendizes da fé. A fé em nós, porque nós estamos aqui, temos um propósito e nós podemos. Usamos a razão, não fazemos mais a fé cega. Usamos a razão. E a fé que a gente tem hoje, essa grande oportunidade de estarmos na doutrina espírita, que tirou muitos véus dos nossos olhos, mostrando que as leis divinas são amorosas. Deus não castiga e nem prejudica ninguém. Então, tenhamos fé nele em relação à questão do amor, sempre. Se estamos direcionados no amor, com a certeza de querermos fazer o bem, de ajudar, de acertar, então a gente está caminhando com o Cristo, caminhando com Jesus, amparado pelos bons espíritos. Humildade sempre, para reconhecermos também das nossas fraquezas, não humilhando ninguém, quando a gente percebe que nós já podemos ser essa sementinha na vida nossa, na vida do próximo e na vida como trabalhadores da vinha do Cristo, aquele que ajuda pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelas suas ações.
Boa tarde, obrigada a todos.